Olha, antes de continuar aqui, depois de levantar toda essa ficha do Lula, vamos assistir já a um trecho do depoimento do Lula hoje à juíza Gabriela Hart, substituta do Moro. A gente está separando aos poucos, porque eles acabaram de sair pouco antes do programa, e a gente vai mostrando assim que a gente os tiver separadinhos. Mostra lá, Andrezão. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, tem que quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Boa, juíza Gabriela Hart. Quer dizer, ele já começou tentando desestabilizá-la emocionalmente, fazendo essa pergunta que, na verdade, como a gente estava comentando antes, é até secundária, porque houve as reformas, né, que são até o grosso ali das provas, não exatamente a propriedade do sítio, que também está envolvida aí no processo, Augusto. Se fosse outro, não precisa ser o Bolsonaro, não, imagine. Se fosse outro que começasse a dizer isso para uma juíza, o movimento feminista já estaria, né, se movimentando, se mobilizando pelo Brasil inteiro, porque só faz isso porque é mulher. E é o Lula que é machistão, né, metido a fazer brincadeiras grosseiras com qualquer mulher. Ele está fazendo isso realmente para ir para cima. Se essa juizeca, né, tão jovem, tal, deixa comigo, foi e levou o troco imediatamente. Se começar assim, vamos começar mal, e eu vou ter que tomar providência. É esse o recado que ela falou, ou seja, o senhor é o réu, eu sou a juíza do caso e não eles. Eu quero saber se eu sou dona do sítio. Aí poderia falar o que disse o Zé Maria. Não, então vamos começar pela reforma. Não, tem que mandar calar a boca, que foi o que ela fez. Ela falou elegância. Se começar com esse tom, a gente vai ter problema. É isso aí. Em seguida, o advogado José Roberto Batóquio também partiu para o ataque, e a juíza Gabriela Hart emparedou o advogado dizendo o seguinte: o senhor orientou seu cliente sobre o processo ou precisa sair para explicar? Muito boa também. E na sequência a juíza decretou: é o tempo de responder as minhas perguntas. Está claro? Está claro que não vou ser interrogada? Fecha aspas aí. Essas foram as declarações da juíza Gabriela Hart, já colocando a turma toda no seu devido lugar no começo do depoimento. O Lula que tem essas declarações sobre grelo duro, né, em relação às mulheres. Quero ver se ele vai sair desse depoimento também dando esse tipo de declaração. E como Augusto lembrou, a gente quer ver se vai ter a repercussão dessas feministas nas redes sociais em razão desse desrespeito de um réu com uma juíza no começo de uma audiência. Zé Maria Trindade. A arrogância do Lula é muito grande, né? Na condição de preso e já sentenciado em outro processo e durante tanto tempo de cárcere, né? A expectativa é que ele estivesse pelo menos mais humilde, né? Como todo cidadão submetido a uma determinação judicial. Não se comparece, né, numa corte judicial desta maneira, apontando o dedo, mais do que a fala, o gesto, né, dele, de apontar o dedo para a juíza do caso. A juíza que está ali, ela foi muito clara, muito controlada ao dizer eu ou algum colega, mostrando para ele que não é uma pessoa que está ali. Quem está ali é a instituição judiciária, seja quem for. Seja Sérgio Moro, seja a juíza, seja outro, quem está ali é a instituição judiciária. E é essa instituição que ele tenta desrespeitar e tenta desafiar. E os juízes não podem aceitar. No Brasil inteiro, não é só nesse caso Lula, no Brasil inteiro, porque o juiz naquela condição, e é por isso que usa uma coisa que muita gente acha ridícula, aquela história da toga, daquele pano preto, aquilo ali é um significado para dizer que o que está ali é a justiça, e a pessoa que está usando aquela toga, usando aquele paninho preto, está em nome do povo, em nome da instituição, em nome da democracia. Não é uma pessoa contra outra pessoa. Essa juíza não tem ódio, não tem raiva, não tem amores por Lula. Ela tem amores pela Constituição, pelas leis, e é isso que tenta desenvolver. Então, assim, eu vi um Lula, de novo, arrogante, né?
e de novo estou disposto a responder as perguntas como se fosse uma concessão. Não é uma concessão, isso não é uma entrevista a um jornalista que você escolhe. É a Corte Judicial, tudo bem que é a primeira instância, mas é a Corte Judicial. Eu vi o Lula de novo arrogante. Não é a primeira vez que eu vou dizer isso, porque eu sempre faço esse tipo de lembrete quando o Lula aparece num tribunal com esta arrogância. Imagine se a gente fizesse alguma coisa, mas olha, remotamente parecida e com essa atitude, nas várias audiências que todos nós aqui já tivemos, em processos absurdos movidos por delinquentes que ficam processando a gente, né? Porque o Brasil permaneceu por muito tempo do avesso, né? Era o bandido que processava quem não tinha culpa. A gente tem que aturar esse tipo de audiência, né? Às vezes em companhia desses meliantes como Lula, e estava ali respondendo as perguntas e tal. Ele começa a conversa, né, tentando sempre individualizar, né, esse papo aí, porque ele não pode tratar como instituição. E ela fez exatamente, ele foi enquadrado por essa lembrança. Ele está conversando com a justiça, ela ou outro colega vão mostrar que não foi uma conspiração liderada pelo Sérgio Moro que levou o Lula à cadeia. Foi a ação correta do Poder Judiciário. E já tem mais trechos separados para vocês ouvirem aqui de modo fresquinho, que acabou de sair. O Lula tentou fazer um discurso político e foi repreendido pela juíza Gabriela Hart. A gente tem esse trecho, solta lá, Andrezão. A Vossa Excelência, educadamente e cordialmente, que fosse possível o depoente, nesse ato que ele pode fazer a sua autodefesa, que ele pudesse completar as respostas e desenvolver os raciocínios necessários para a concretude do ato. Mas se ele fugir do assunto e começar com um discurso político, doutor, infelizmente eu estou comandando a audiência, mas, doutora, eu vou ter que cortar. Doutora, inclusive, o problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se duas palavras mágicas, o PowerPoint e o contexto. Isso sabe? Já foi passado. E nessas duas palavras parece uma caçamba de jogar problema. Vamos às perguntas. Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira. Se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público, ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. No meu caso, você já conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor presidente, não foi... Eu sabia que se eu fosse candidato, eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar. Daí, toda aquela mentirada que José Dirceu disse ontem e a gente comentou aqui, se o Lula fosse candidato, ganharia no primeiro turno, mais da metade da população brasileira considerava a prisão dele justa, a rejeição ao PT estava em mais de 50% também. Isso tudo é ilação, isso tudo é invenção da cabeça dele. E eles estão ali, Augusto Nunes, visivelmente tentando tumultuar a audiência, transformar aquele momento que ele tem para se defender em relação ao processo, em relação ao caso específico, num palanque para discurso político. E a juíza está fazendo a sua intervenção com um membro, acho que do Ministério Público, deixando bem claro que se for tudo mentira, o Ministério Público não vai querer pedir a condenação do Lula, que ele pode ficar absolutamente tranquilo. Se está intranquilo, se está querendo enrolar, se está querendo usar a audiência como palanque, é justamente porque sabe que não é mentira. Já, olha, eu estou acompanhando com admiração, esse é o lado bom, o desempenho da juíza. A reprodução, né, do desempenho, porque já terminou o julgamento, é isso? Já. A audiência. A audiência. Ela está se portando muito bem, com calma, e está mantendo as coisas em ordem, porque o Lula, ele está mostrando mais uma vez, com uma nitidez desoladora, a ausência de argumentos e de álibis. Ele não tem como se explicar. Então agora, já me tiraram, o que ele diz? Já me tiraram do processo eleitoral, porque eu ia ganhar no primeiro turno. E era levar uma surra das urnas, merecidíssima, como levou o Andrade, né? O poste que ele tentou instalar na presidência. Agora, vamos falar o português correto e colocar aí os pingos nos is. Trata-se de um ladrão tentando tumultuar uma audiência,
com um argumento que já não, uma audiência judicial tentando usando um argumento que já perdeu o prazo de validade, não tem mais nenhuma eleição pela frente. Porque o que ela está querendo impedir? A candidatura dele a quê? Só se for candidato a xerife de cela, que é isso que o Lula pode ser hoje, por ter se transformado num delinquente. E Zé Maria, mais uma vez, o Lula fica falando na hora que não é para ele falar, fica saindo do escopo da audiência e a juíza diz uma coisa e ele vai e desrespeita a juíza novamente. Olha, Felipe, isso aí é uma estratégia da defesa e uma conclusão de que já perdeu o caso de que ele será condenado, né? Ninguém tem dúvidas disso. E a defesa do ex-presidente, que já errou, mas não é burra, né? Sabe muito bem que isso é verdade, não tem mais jeito. Então a estratégia é tumultuar e levar isso aí para o campo político. Daí esse discurso agressivo, né, contra a juíza. Você viu aí que ela cortou o áudio, não fomos nós que cortamos, foi a juíza que mandou cortar, porque ela está consciente de que isso iria ser reproduzido em veículos de comunicação, como agora que nós estamos fazendo em primeira mão. Então é o seguinte, é uma estratégia da defesa do ex-presidente Lula, que já tem conhecimento de que ele será condenado e parte agora para esse teatro, né, para tentar salvar ali uma versão, em vez do fato de que ele deve mesmo ser condenado. Eu vejo essa situação do ex-presidente Lula muito parecido com a situação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que, entendendo que já estava condenado e que não tinha nada a perder, decidiu agredir a família do juiz Bretas. E aí, o que aconteceu? Ele tinha, sim, todo mundo tem muito a perder, e principalmente os condenados. O juiz determinou que ele fosse para um presídio isolado, né? E ele passou maus bocados, porque ficou, além de continuar condenado, ficou preso, ficou isolado, né, por conta de possível ameaça ao juiz Bretas, que estava no comando. Então, não é uma boa tática ameaçar ou confrontar o juiz do caso. Ele pode perder, inclusive, esta boquinha, que é uma vantagem, que é um privilégio, estar no Estado Maior, lá no equivalente ao Estado Maior, que é o comando da Polícia Federal. Ele pode ir para um presídio comum ou até ficar num isolamento, numa cela isolada. Então, não é bom fazer esse tipo de atitude. E a gente vai assistir a mais um trecho desse depoimento do Lula à juíza Gabriela Hart. A juíza perguntou se o Lula ocupava o quarto principal do sítio de Atibaia quando ele ia para lá. Vamos assistir como é que foi a situação, Andrezão, solta lá. Mas o senhor que ocupava o quarto principal? Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá? E isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Quer que explique? Eu explico. Explica para ele, Felipe. O Palácio da Rainha da Inglaterra foi construído e reformado por empreiteiras ligadas ao maior esquema de corrupção da história do Brasil? Não. Né? O Palácio da Rainha da Suécia foi reformado pela Odebrecht e pela OAS? Não. O Kremlin foi? Com certeza não. O que eu tô lendo aqui também, esse depoimento que vocês acabaram de ouvir, para usar exatamente os lugares aos quais o Lula se referiu, como se ele fosse um homenageado em todos esses lugares. Ele dormiu assim no como... quarto principal do Palácio da Inglaterra, do Palácio da Rainha da Inglaterra? Pois é. Ele dormiu no quarto dela, da Elizabeth. Será que existe esse capítulo na biografia da Rainha Elizabeth que a gente não conhece, Augusto? Pois é, isso aí é uma coisa para investigar, porque teria sido o primeiro, desde que existe a coroa britânica, a dormir no quarto da rainha. Isso aí é uma maravilha. Zé Maria Trindade, o cinismo fica explícito cada vez mais. E deixar lá sua adega, né? Deixar sua adega, deixar lá os medicamentos de uso pessoal da primeira-dama e os pedalinhos. E não que os pedalinhos tenham valor, como os petistas costumam dizer, mas é a simbologia. Se você deixa um objeto de uso pessoal num lugar que não é seu, está muito estranho. É até símbolo aquela história de quando a sua namorada ou seu namorado começa a deixar
escovas de dente na sua casa, já significa casamento, né? Então, se você deixa escovas de dentes, deixa seus medicamentos de uso pessoal manipulados, né, que for o caso e tal, começa a pagar a criadagem e tal, aí já é casamento, ou seja, a casa já é sua. Não há dúvida disso. A defesa não tem o que fazer, porque o processo está muito bem instruído, né? Não é só testemunha, não é só delação premiada, devemos reforçar muito isso. Não é fruto só de delação premiada, isso não é uma delação. Existem provas reais, né, documentais, e que mostram que o sítio era usado, independente de ser nominalmente em nome do presidente. Vou repetir, fica pior ele negar que o sítio é dele, fica pior porque aí entra a lavagem de dinheiro. Se ele tivesse admitido a corrupção, seria apenas a sentença de corrupção e não lavagem. Os que visitavam até recentemente o Lula, eles saíram de lá com aquela frase padrão, né? O presidente está tranquilo, o presidente está tranquilo, tal. O Lula está caindo na real, é a ficha que começa a cair, ele está preso. Como o leão na jaula. É isso aí, ele está mas à beira de um ataque de nervos. Ele caiu na real, porque ele descobriu agora que vai passar o que será apenas o primeiro dos muitos réveillons na cadeia. Ele vai virar o ano na cadeia e muitos outros. Também é só a primeira vez. A gente já assistiu a 3 trechos do depoimento do Lula, a juíza Gabriela Hart, substituta do Sérgio Moro, no caso do sítio de Atibaia. Você que chegou agora, fique sabendo que a nossa íntegra do programa vai ficar disponível, como sempre, em jp.com.br/pingadas, depois que o programa terminar. Mas agora você continue com a gente, porque tem novos trechos que a nossa produção já separou. Como não podia deixar de ser, o Lula falou da dona Marisa Letícia. Será que ele já está colocando a culpa na falecida de novo, Andrezão? Solta aí. O senhor soube que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Eu, sinceramente... O senhor Goulart e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Então agora... É muito fácil de ver. Então o senhor não acredita que o senhor Goulart eu sinceramente não acredito porque o senhor Aurélio, o senhor Goulart, eu não acredito porque eu não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. E também porque não era dela. Tá aí, o Lula não sabe de nada em relação às atitudes da dona Marisa Letícia, a quem ele atribuiu, no caso do triplex do Guarujá, as responsabilidades por todas as decisões. Que tomava todas as decisões e lá ela fez pedido para a empresa, segundo o marido. Ele diz, não, então ela se entendeu com os caras, ela que falou, ela cuidava disso, etc. Agora é o seguinte, o Lula acaba de incluir na conspiração o Bittar, o Fernando Bittar, porque o Fernando Bittar disse que a tia Marisa que tinha pedido essas coisas, resolvido essas coisas e ia pagar. Então, como é que é? Se ele não acredita, o Lula, ele acha que o Fernando Bittar também mentiu? Tá ficando muito grande e extensa demais essa conspiração para que um completo idiota, consiga acreditar no que o Lula tá falando. É isso aí. José Maria Trindade, algum comentário? Sim, olha, ficou muito claro de que ela pediu e que ele sabia, né? Em alguns trechos dos depoimentos existem lá a indicação de que a Letícia queria que o Lula, segundo relatos, né, queria que ele encontrasse o sítio pronto e quando, numa conversa no Palácio do Planalto, o Lula assentiu de que sabia que tinha a ideia de que isso estava sendo preparado para ele, o sítio. E dava um grau de impunidade tão grande. Eu já disse aqui que o pior do Brasil em termos de segurança pública e em termos de corrupção é de que as pessoas acham que não serão alcançadas pela lei. Isso é um sentimento de impunidade tão grande que permite que as pessoas considerem normal receber propina, seja lá em forma de quê? De presente ou de dinheiro vivo. Para mim não faz diferença, porque o dinheiro
saiu da empresa, né, para pagar a reforma do sítio. E depois entrou na empresa através de dinheiro público. Quer dizer, na verdade, já que o dinheiro não tem como rastrear, né, é fungível, então assim, é o mesmo dinheiro que saiu dos cofres públicos, foi para a Odebrecht e a Odebrecht fez a reforma. Então a reforma foi feita com dinheiro público e isso é ilegal, é crime e ele está diante de uma juíza para responder, para ser condenado. Isso é normal. Seria normal se não houvesse o sentimento de impunidade que essas pessoas têm. E isso que provoca assusto, que assusta e provoca espanto. Eu acho que está sendo, aí, pelo que eu vi, foi, né, o mais desastrado dos depoimentos do Lula, porque é impressionante como ele está colecionando as negativas que confirmam, né? O modo que a argumentação que ele está usando, argumentação entre aspas, para negar a verdade, só servem para deixar definitivamente claro que ele está mentindo. Exatamente. Durante o interrogatório, o Lula disse também que pensou em comprar o sítio de Atibaia para agradar a dona Marisa. Eu tive pensando, palavras do Lula, porque se eu quisesse comprar o sítio, eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Acontece que o Jacob Bittar não pensava em vender o sítio. Quer dizer, era muito mais fácil você usufruir do sítio como um beneficiário, enquanto as reformas estavam sendo feitas pelas empreiteiras que tinham interesse em agradar o Lula, porque tinha contratos públicos, do que você gastar dinheiro comprando. Mas aí no depoimento ele fala, não, eu pensei em comprar, mas não estava à venda. Ele falou Jacó, Felipe? Ele falou Jacob Bittar, que é o pai do Fernando Bittar. Que é o pai. Então, isso aí pode ser um tremendo ato falho também, porque o filho não tinha dinheiro para isso aí. E também o Lula disse que passou a frequentar menos o sítio de Atibaia por causa do câncer, né, por causa da doença que ele teve, e o Fernando Bittar, que é o proprietário formal do sítio de Atibaia, disse o oposto. Então já está havendo contradições aí nos depoimentos. E o que eu quero chamar a atenção também, Augusto, é que quando o Lula coloca dúvida sobre a Marisa Letícia ter pedido as reformas, quer dizer, não é que ele está culpando diretamente, quer dizer, atribuindo a ela diretamente a responsabilidade pelas decisões, como ele fez no caso do triplex do Guarujá, mas ele está tirando das costas dele, quer dizer, se alguém fez o pedido, foi a Marisa Letícia. Nem isso eu tenho certeza. Mas quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, é um explorador de cadáveres, né? Em qualquer direção. Ele fala o que lhe convém para escapar e não está nem aí para a mulher morta. Olha, Felipe e Augusto, a lei anticorrupção, ela é tão assim clara e ela é tão exigente que não tem essa de contrapartida nem nada. A simples promessa, a simples proposta de corrupção já configura, de vantagem indevida, né, como se chama. Já é crime, exatamente. E o Lula, mesmo não sei se ela pediu, se ela teria essa autonomia para definir coisas tão importantes no casal, né? Mas se ele sabia, e no processo está comprovado que ele sabia das reformas, ele sabia quem estava fazendo a reforma e sabia de que forma, né? Já está configurado. Ele está sem defesa, viu? Não é porque o depoimento está desastrado, é porque o desastre foi lá atrás ao permitir que isso acontecesse. Exatamente. E como é que um presidente da República não sabe se a sua mulher faz pedidos a um empreiteiro que tem contratos públicos com a Petrobras? Quer dizer, que autonomia é essa que a mulher tem para conversar com as pessoas ligadas ao governo, fazendo pedidos para gastos pessoais que beneficiam o casal? Ele não acredita. É por isso que eu estou dizendo, Zé, e repito, que é desastrado mesmo pelo seguinte. Claro, você tem toda a razão. O erro original foi ter cometido o crime. É daí que vem as consequências. Mas o Lula está se enredando numa argumentação tortuosa que deixa muito claro que ele não tem nada a dizer a respeito. Ele, um bom criminoso, prepara algum álibi. Ele está se atrapalhando todo, porque dá a sensação de que ele nem soube o que disse à justiça o Fernando Bittar. Exato. O Fernando Bittar já desmentiu isso aí que ele está dizendo. Então eu digo desastrado neste sentido. Ele não se preparou para isso aí. Ele não leu. A gente tem mais um trecho. A defesa é a última a falar no processo exatamente para se defender dos outros. Dos outros depoimentos. A defesa tinha que alertar. Porque é o último, né? Falou, agora chega, agora vão julgar.
E a gente tem mais um trecho do depoimento do Lula à juíza Gabriela Hart, um trecho no qual o Lula voltou a atacar o Ministério Público Federal, um dos esportes favoritos dele. Solta aí, Andrezão. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei pro PT, se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrisse processo contra o Ministério Público para ele provar o PowerPoint. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, então, vamos mudar o tom. O senhor está intimidando, o senhor está instigando e o senhor está intimidando a acusação. Eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta, por favor. Eu não estou intimidando. Próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Eu só estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso aconteceu, o senhor será responsável. Isso era 3 anos atrás. Se isso aconteceu, o senhor lamentavelmente não fizeram. Silêncio. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Gabriela Hart se impondo aí na audiência, no depoimento do Lula, que obviamente está aproveitando essa audiência para dar vozes de comando também aos seus correligionários, Augusto. Eu falaria para o PT, ele não fala nada com o PT, ele não conversa sobre isso, ele dá ordens o tempo todo, é o dono do PT. Se eu fosse presidente do PT, como se não comandasse o PT de dentro da cadeia. Exatamente, é como se ele não estivesse recebendo ainda agora o candidato que ele inventou. Exatamente. Ele precisa consultar muita gente no PT. Zé Maria. A juíza tem razão, né? Já foi muito usado, inclusive por um juiz no Rio Grande do Sul, né? Esse excesso de processos para obrigar um jornalista a se deslocar e ficar o tempo inteiro se defendendo em várias comarcas, em vários municípios, porque houve o estímulo de várias pessoas entrarem em vários lugares contra uma determinada pessoa. Isto é litigância de má-fé e isto é uma forma de se usar a justiça para ameaçar outras pessoas. É o caso aí que o Augusto falou de pessoas não sérias que acabam processando jornalistas. É uma estratégia muito usada para tentar evitar para calar, né? Entrar com processos, mesmo sabendo que não ganhará, mas para dar ao trabalho da pessoa viajar, ir lá, prestar depoimento, que são coisas que tomam tempo, tumultuam sua agenda de trabalho, né? Então era isso que estava tentando instigar o ex-presidente Lula e a juíza definiu claramente, ele será responsável se uma enxurrada de processos desse acontecer pelo país como forma de tentar evitar que o Ministério Público faça a sua função, né? É para isso que existe o Ministério Público. Agora nós temos um trecho do Lula, mais um trecho, repito, do depoimento do Lula à juíza Gabriela Hart, substituta do Sérgio Moro. É o 6º trecho que a gente está mostrando aqui, fresquinho para os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, em que o Lula diz que confia na justiça e que a verdade vai prevalecer. É isso mesmo, Andrezão? Mostra. Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro numa audiência. Já falei, ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? Eita, ainda falou em Deus, tá parecendo Fernando Haddad no segundo turno da eleição. E eu sei em qual justiça que o Lula acredita. É aquela daqueles 3 da segunda turma do STF que soltaram José Dirceu 2 vezes. Deve ser essa em que ele acredita. Qual é a verdade que vai aparecer? Qual é a verdade? Que o sítio não era dele, que não houve reforma pedida por ele e pela Marisa. É porque os fatos estão dados, né? Ele tá dizendo qual é a verdade dele. Ele não tem nada a ver com isso. É essa verdade que vai aparecer. É conversa de cadeieiro, né? Como diz o Zé Dirceu. Agora a gente mostra mais um trecho, o 7º aqui no programa, em que o Lula diz, essa é engraçada, eu já levanto aí esses 2 trechos para o Zé Maria comentar, que o Lula diz que nunca quis saber quem fez as obras no sítio. O Lula nunca quer saber de nada que beneficia ele. Quer dizer, tem gente lá fazendo, é como se tivesse gente lá fazendo o trabalho sujo, ele não sabe de nada. Se descobrirem que o trabalho sujo foi feito, Augusto Nunes, é isso. Nunca quis saber e tal, imagina. Não sabe nem onde fica. Andando no barquinho, no pedalinho, aproveitando tudo. Eles já me levavam, me punham num carro e me levavam, nem sei onde fica Atibaia. Exatamente. Solta aí, Andrezão.
No início do depoimento, o senhor ex-presidente falou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa. Em diversas oportunidades, ele disse que tomou conhecimento pela imprensa. E eu pergunto, após o senhor tomar pela imprensa o conhecimento, o senhor perguntou ao Mulay por que ele fez as obras ou quis pagar pelas obras? Nunca perguntei nem pro Mulay, nem pra ninguém. Nem pro senhor Fernando Bittar? Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Senhor ex-presidente. Ora, eu respeito, o cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade. Eu usava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente. Que fez. Isso não faz parte. O senhor perguntou isso pro senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como eles não tinham obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de gente xereta, né? Tem um tipo de gente que chega na casa dos outros, quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Sabe? Eu não faço. Ele não é xereta, gente. Tem um pacto de silêncio. Eles não me contam e eu não fico sabendo de nada. Agora, a frase mais engraçada é essa de que eu não sou do tipo do sujeito que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Não, o Lula usa a geladeira, usa a piscina, usa a sauna, usa o campo de futebol, usa o lago para andar de pedalinho, instala uma cozinha, uma adega, retrato na parede, só isso. Quando você tem uma adega inteira, Augusto, pra que você abre a geladeira? Zé Maria Trindade. Meu Deus. Olha, fica muito claro, o depoimento é patético. Lula está visivelmente alterado. Tá. É um leão numa jaula daqueles que fica rodando de um lado para outro, de um lado para outro. Para quem nunca acompanha o depoimento é objetivo. Existem perguntas que o depoente, né, seja o acusado ou o depoimento, ele responde objetivamente. Alguém lhe perguntou? Não, senhor, ninguém me respondeu. Perguntei sim, e ele me respondeu isso. É isso que é um depoimento. Claro. Depoimento não é um debate, o último debate de TV para a disputa presidencial, onde as pessoas falam mil coisas que não o que foi perguntado. Um depoimento na justiça é uma situação objetiva, onde todos estão ali para provar a sua inocência e não para levantar teses e falar de fábulas. Então, é uma demonstração clara de que Lula está encurralado e ele sabe disso. Os advogados dele já sabem da situação, então tentam agora ficar fazendo essas voltas e essas tentativas, né, de evitar de colocar o rei nu e mostrar que existem provas. Então, esta ideia de fugir das perguntas é uma comprovação, a justiça sabe disso, os juízes estão acostumados com esse tipo de gente, né? Só que não é transmitido em rádio e TV todos os dias, mas aí uma demonstração clara de está encurralado, encurralamento. A gente tem mais trecho do depoimento do Lula, a juíza Gabriela Hart, para dar tempo da gente mostrar aqui para vocês. O Lula disse que não sabia que tinha que pagar pelas obras porque achava que o dono já tinha pago. Olha só, Augusto Nunes. Agora é com o Bittar. É aquele pacto de silêncio, eu só usufruo, entendeu? E eu não quero saber de mais nada. Já está um acusando o outro. O senhor, depois que tomou conhecimento que essas obras foram feitas pretensamente para o senhor não quis procurar as pessoas para pagar por elas, o senhor confirma? As obras não foram feitas para mim. Ok. Portanto, eu não tinha que pagar porque achei que o dono do sítio tinha pago. Mas o dono do sítio falou que não ia pagar porque achou que o senhor ia pagar. Mas ele falou... Paciência. Que não é delator, por sinal. Eu sei, mas se ele falou que não pagou, achando que a Marisa tinha pago, eu não tenho mais como perguntar. Okay, o que eu acho grave que você deveria perguntar era por que o Léo não cobrou. Por que o Léo não cobrou? O cara que tem que receber é o cara que vai todo santo dia cobrar. O cara que tem que pagar, se puder, nem passa perto. O senhor Léo Pinheiro não cobrou porque ele disse que fez a obra em benefício do senhor. Vossa Excelência vai debater agora? Não, eu estou falando, estou explicando e vou perguntar. Não cabe esse debate. Foi o advogado Lula ali interrompendo quando o membro do Ministério Público estava dando a explicação que o Lula pediu, né? Não, vamos explicar para ele? Eu estava pronto para explicar e eu fiquei feliz até de que apareceu uma voz ali para explicar que o Léo Pinheiro fez as obras para agradar o presidente porque ele quer contratos públicos da Petrobras e de outras estatais. Porque já tinha recebido. Em retorno, porque já tinha recebido, estava dando a contrapartida, Augusto. Exatamente, só isso. Agora quero que ele... A conversa dele, sei lá porque que ele falou isso, o Bittar disse que achava que o Lula tinha pago, e o Lula disse que achava que o Bittar tinha pago.
Aí fala, sim, mas o Bittar disse isso. Senhor. Ah, bom, não sei porquê. Tá Zé bom. Maria Trindade, Fala, Zé. Um coloca a culpa no outro. E eu acho constrangedora essa situação, né? Afinal, foi um ex-presidente da República falando a situação dessa, em vez de confessar logo. Sabe o que o Lula tinha que fazer para ele salvar a sua biografia? Era confessar logo, roubei mesmo, eu peguei mesmo, achei que não seria descoberto, mas infelizmente fui descoberto, quero que a justiça me aplique a pena e pronto. E outra coisa, a ideia que ele tem de mundo, a ideia que ele tem de brasileiros e de nós, é a ideia dele, de que todos passam longe de quem deve. Eu não fico longe de onde eu devo. Eu faço a questão de pagar quando eu devo. Eu não fico correndo de cobrador, como o Lula disse aí, com a maior naturalidade do mundo. Eu, pelo contrário, eu procuro, quando eu estou devendo alguém ou algum trabalho que fizeram na minha casa, ou enfim... É uma condição natural. Se você deve pagar, ir atrás. Não pode esperar o cobrador bater na porta e dizer, olha, vim assim. Não, você tem que se antecipar. E aí, que história é essa da obra? E quanto que é? E tal. Na minha casa não entra absolutamente ninguém sem eu saber quanto vou pagar e por quanto tempo vai demorar o trabalho. Quer dizer, é uma ideia esquisita que ele tem de mundo e de brasileiros. Por outro lado, a gente vê claramente a continuidade dele encurralado. E a ação do Ministério Público ali também é que faltou paciência, né? De dizer, olha, eu vou te explicar. Não precisava. Pois é, tá tudo muito bem explicado e qualquer coisa a gente completa aqui. Agora o Lula disse também que nunca foi tão fácil ser ladrão no Brasil. É isso mesmo, Andrezão? Solta aí para todo mundo ver. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com 1/3 do roubo ou 2/3 do roubo. Tá, mas então aconteceu. Eu não sei se houve se não houve pagamento de propina, de onde eu quero saber se encontraram o dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontraram conta do PT no exterior. Por isso, quando aqui um cidadão vem aqui acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo. Aí o Lula falando com muito conhecimento de causa, Augusto Nunes. Nunca foi tão fácil ser ladrão no Brasil, tá certo. Isso vai bombar, eu já teria feito uns 5 memes. Exatamente. Que frase poderosa, mas né? Olha bastante só, emblemática. Estamos tirando do contexto? Não, né? Separa isso aí e solta. Depois ele ainda fala, você rouba e tal, aí ele se refere aos delatores. Cadê o dinheiro, não sei o quê? Ele desafia. E aí ele fala de outros crimes que serão também alvo de investigação, que é o caso de dinheiro no exterior e tal. Caberia a juíza dizer, não... E é ele que quer saber, né, Zé? Ele é que quer saber, não é a gente. Tá bom. Exatamente, ele faz aquela pergunta retórica que é para intimidar, que é para fingir que nada disso existe, como se isso não estivesse sendo investigado e como se as pessoas citadas por ele já não tivessem sido condenadas ou estão investigadas em outros crimes também, né? Então, assim, não tem nenhum santinho nessa turma, não. É o que o Zé tá dizendo, né? O leão na jaula aí, porque o homem tá no limite o tempo todo, rapaz. Ele não consegue ter tranquilidade.